Então, o senhor Antônio Carlos Cortez, que escreveu Corvos, Cobras e Chacais. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntinhas aqui, se o senhor não se importar. A minha primeira pergunta é: qual a importância da poesia, na sua opinião? A poesia é uma forma de arte, da linguagem, enfim, de especialização da linguagem. E na medida em que os poetas, sobretudo uma certa poesia moderna, que vem de finais do século XIX, o simbolismo, as vanguardas e depois essa grande escola que foi o surrealismo, a poesia, na verdade, foi sempre uma maneira de propor uma visão da realidade diferente daquilo que é mais comum. Ou seja, nós usamos a linguagem todos os dias, palavras, mas a poesia propõe um trabalho e uma consciência do homem como ser de linguagem que mais nenhuma arte propõe. A pintura tem uma materialidade, a arquitetura tem uma materialidade, a poesia joga com qualquer coisa de muito curioso, que é a linguagem, que é uma imaterialidade, porque nós não apalpamos palavras, nós ouvimos sons, mas nós não tocamos em sons, nós vemos os sons que as palavras querem dizer, e portanto a poesia é de facto para mim, pode ser, como dizia o grande poeta António Ramos Rosa, uma revolução no modo como nós perspectivamos o nosso estar aqui, a nossa condição. Não é por acaso que não é por acaso que Platão expulsa os poetas da cidade ideal, porque os poetas são inventores, não é? Manipulam e podem falar até de qualquer coisa que não viveram nunca. E portanto, a poesia hoje tem muita importância, porque continua a ser, nos seus melhores casos, uma proposta de implicação do homem na sua condição de animal que dá sentido às coisas. E um outro sentido. Há o sentido literal, mas o homem é produtor de significados. E essa arte da poesia é muito importante por isso, porque pode, de facto, agitar, provocar, propor a imaginação, não é? Ok. Foi muita coisa para pensar, para ser sincero. Mas acho que esse é o sentido da poesia. Poesia, não, repara, Gustavo, não é Gustavo? Otávio. Percebi Gustavo há pouco. Num tempo em que a linguagem que impera é a da economia computacional, uma linguagem computacional imediata, visando o lucro, visando uma espécie de diluição daquilo que faz do homem ser produtor de imagens, produtor de novas realidades. A poesia, num tempo destes, e talvez sempre, tem essa particularidade de um leitor perante um texto perceber que as coisas se podem dizer de outra maneira, e com isso há uma implicação profunda nas próprias coisas. Um exemplo, há um verso do Paul Éluard, poeta francês, que diz: a terra é azul como uma laranja. E isto é de uma grande capacidade de sugestão e de contradição. A poesia é uma contradição produtiva. A terra é azul como uma laranja é um grande verso, porque assalta-nos, não é? No caso brasileiro, vocês têm poetas extraordinários. Há uma poeta que eu gosto especialmente, da minha geração, porque é mais velha, Simone Brantes, que diz uma coisa muito curiosa. Diz qualquer coisa deste género: as memórias são como cadáveres que estão soterrados no fundo. Um dia vêm à superfície como fantasmas. Isto é a linguagem a ser outra coisa.
E nós estamos muito necessitados, acho eu, dessa criatividade. Olha, até na política, veja o Bolsonaro. O Bolsonaro é um inimigo, de tudo o que seja arte, pensamento. É um deserto, não é? De ideias e de emoções. Ele visa apenas o lucro. É contra essa linguagem do lucro, linguagem hipócrita, que a poesia se revolta e procura dar ao homem uma espécie de regresso a qualquer coisa que o homem perdeu lá atrás, que é a liberdade e a infância. Bom, seu Antônio Carlos Cortês, a minha próxima pergunta, aproveitando até que o senhor citou a nossa poeta brasileira, Simone Brans, durante o lockdown, se o senhor leu algum autor, algum poeta importante que queira, dizer pra gente ler, nos indicar? Olha, isso depois vai ficar no site da editora, não é? Eu dirijo-me aos meus alunos de cursos que dei na Universidade Federal Fluminense e dirijo-me a professores queridos que eu conheço lá e que são meus amigos, o Luís Maffei, Ida Alves, Jorge Fernandes da Silveira, Eucanã Ferraz, Sérgio Nazar Davi, Gilda Santos. Eu dirijo-me a esses meus amigos e vou, no fundo, dizer o seguinte, que neste tempo de confinamento aproveitei para ler poetas a que regresso sempre, porque um facto é este, a leitura é sempre uma releitura. A boa leitura é a releitura. Então, olha, eu neste confinamento regressei muitas vezes a Camões, a Jorge de Sena, a Sofia de Melbreiner, a Wallace Stevens, a um grande poeta espanhol que estou a traduzir, que é o Alfonso Costa Freda. Regressei a poetas também, muitos brasileiros, porque estive a dar um curso de poesia brasileira, ainda um bocadinho antes do confinamento, e depois continuei a dá-lo online. Então, dei Eucanã Ferraz, dei Luís Maffei, tive de ler o Eucanã, tive de ler o Luís Maffei, tive de ler o Sérgio Nazar Davi. Portanto, o confinamento foi bom, levou-me a reler clássicos e a aproximar-me de poetas que são meus amigos no Brasil. Que bom, isso é uma coisa muito importante mesmo. E aproveitando também que foram citados vários nomes de poetas brasileiros, na sua opinião, como a poesia portuguesa e a brasileira podem se integrar? Olha, eu sou professor há quase 20 anos, eu só vejo uma maneira. As escolas, as universidades teriam de ter uma formação de professores mais exigente ao nível dos estudos literários, por um lado, e por outro lado, não perder tempo com questões às vezes um pouco, não digo que não sejam importantes, mas um pouco ocas, um pouco vazias. Os professores hoje, a realidade talvez não seja muito diferente no Brasil, os professores hoje são avaliadores. E é pena porque nós só vamos conhecer a poesia brasileira e a poesia portuguesa e a poesia espanhola e só vamos conhecer a arte e fazer das escolas sítios vivos se a educação não for o rolo compressor em que se tornou nos últimos 40 anos. Há um livro de um autor que é o Alan Bloom, A Cultura Inculta, que eu aconselho, em que ele justamente já nos anos 80 diz isso. É impossível aproximar culturas se a educação a nível global, vamos dizer assim, serve apenas a um propósito: formar para o mercado de trabalho. Isso é secar a criatividade das crianças, isso é matar qualquer espécie de curiosidade que as crianças e os jovens possam ter, e isso tem reflexos nos cursos superiores. Portanto, como é que a poesia brasileira e portuguesa se podem conhecer melhor? Há um trabalho no Brasil muito importante que tem sido feito por grandes professores lusitanistas, não é? Que estão permanentemente a convocar a poesia portuguesa, dando-a a conhecer no Brasil. Por exemplo, em 2012 houve um volume intitulado Poetas que Interessam Mais, com a organização da Ida Alves e do Luís Maffei, em que ensaístas brasileiros escreviam sobre poetas portugueses.
Ora, isso, de certo modo, é o que eu quis fazer aqui também, neste livrinho, Poética com Dicção, escrever sobre poetas brasileiros a partir de uma perspectiva de um leitor português. Ora, isto para dizer que a poesia portuguesa e a poesia brasileira só podem funcionar num quadro alargado de trabalho não só académico, mas que tem de ser feito logo a partir do primeiro ciclo, nós dizemos aqui primária, não sei como é que vocês dizem lá, série 1, ensino... Pronto. Isto é, mais do que testar ou avaliar competências, os professores deveriam, sobretudo os professores de humanidades, deveriam estar conscientes de que um professor de literatura, de português, de história, de filosofia, de artes, é alguém que responde ao próprio tempo histórico. E este tempo histórico que estamos a viver é um tempo de pobreza científica, de pobreza, de afunilamento das ideias. É um tempo fascista. E se as escolas são, e as universidades, o rolo compressor em que toda a gente tem de dizer o mesmo ou parecido, então não há maneira de nós darmos a conhecer de forma sólida poetas, sejam eles portugueses, brasileiros, espanhóis, italianos, russos. Este tempo exige de todos um grau de compromisso muito grande. Nós temos as reuniões, temos um trabalho burocrático terrível, todos nós sabemos disso. Mas é preciso lutar nas aulas para dar aos leitores, para os ensinar a ler e a viver, a estarem despertos para as relações humanas. E aí, nesse aspecto, eu acho que a literatura também, as artes em geral, as ciências com certeza, mas num saber integrado, só assim é que nós podemos fazer com que as duas poesias vão continuando cada vez mais próximas, sem esquecer já agora as literaturas de expressão portuguesa em África. Porque nós também não conhecemos bem poetas cabo-verdianos, moçambicanos, angolanos, guineenses. E isso é preciso fazer. Tem sido feito, enfim, em Portugal, através da equipa da professora Helena Buesco, mas há que fazer mais. Esse trabalho que a professora tem feito, a professora Helena Buesco, de volumes, em que põe a dialogar textos da lusofonia, isso é extraordinário. Eu acho que a Gato Bravo, a Jaguatirica, está a fazer um pouco o mesmo, dando a conhecer no Brasil poetas portugueses que muitas vezes, até mesmo cá, precisam de ser mais lidos e mais conhecidos. A Paula Cajati tem neste momento um catálogo de 16 ou 17 poetas portugueses publicado no Rio de Janeiro. Eu espero que estes meus amigos professores da universidade queiram ver o catálogo da Paula, possam, enfim, divulgar entre os alunos. É o trabalho, quer dizer não às reuniões secantes e apostar em aulas que sejam mais, para rimar, sejam mais vibrantes. Claro, que estimulem as pessoas a pensar. Isso só tem uma maneira, Otávio, só tem uma maneira. É o texto poético, o texto dramático, o texto narrativo, tem de ser dado com uma aliança curiosa. Rigor e amor. Claro. Rigor e paixão. Há um ensaísta brasileiro que eu gosto muito, José Guilherme Melchior, já faleceu, mas tem das melhores leituras feitas de um soneto de Camões, que é uma maravilha de aula. Se ele deu aquela aula tal como aparece no texto, bem, duvido que os alunos fiquem insensíveis ao modo como o Melchior analisa o soneto, se não estou em erro, o soneto O Dia em que eu nasci, Moura e Pereça, de Camões. Porque é uma lição de como se podem dar aulas que fazem com que os alunos sintam que estão vivos e que o estudo, as humanidades, as artes, as ciências não estão divorciadas da vida. E por outro lado faz com que, com isso termino, por outro lado faz com que estejamos mais... há um lado erótico do ensino. E se a técnica é muito importante, ensinar a técnica, há um lado, direi que é pessoal, cada um terá a sua linguagem, mas há um lado erótico. O Otávio Paz diz que a poesia é uma erótica verbal. Eu acho que ele tem razão. E eu acho que o ensino
o trabalho cultural, o trabalho que a Paula está a fazer, eu como coordenador, enfim, nesta fase da editora, estamos a procurar fazer, é justamente essa erótica verbal, ou seja, fazer com que os livros publicados proponham imagens, coisas fortes, para que as pessoas percebam que a escola, a universidade, não tem de estar ao serviço, uso a imagem mais uma vez, não tem de estar ao serviço do rolo compressor dos mercados. Porque nós estamos a formar jovens insensíveis para a beleza, insensíveis para questões políticas, insensíveis para a arte. E por isso é que temos aí uma subida da extrema-direita e de alguns extremismos, porque há um déficit de arte e de tolerância, de liberdade. Isso a literatura e as artes também dão. Ok, Antônio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência.